2 Pedro, capítulo 1, vamos ler do versículo 8 até o 15. Diz assim: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Amém? Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Meus queridos irmãos, deixe-me situar vocês sobre o tema do nosso aniversário. Essa igreja aqui está fazendo 9 anos e o tema escolhido para este ano foi confirmando a nossa vocação e eleição. Essas palavras são carregadas de significado. Confirmando significa, como Wesley pregou hoje pela manhã, que você está investindo, você está gastando para isso. Você não apenas recebe a tua salvação e fica por isso mesmo. Você investe nela. É como se uma pobre pessoa que não tivesse como pagar uma faculdade, um desconhecido seu, você resolve pagar a faculdade para esta pessoa. Todo mês está garantida a mensalidade dela. Todo mês está garantido o gasto dos materiais e tudo o que for necessário. Mas quem tem que estudar é ela, não é você. Existe uma parte que é esta pessoa que tem que fazer. Assim também, a nossa salvação é algo que nós não podíamos comprar, algo que nós não podíamos pagar, e Deus nos la deu. E quando Ele dá, então existe algo que nós temos que fazer, meus irmãos. Tem algo que precisamos fazer. Então, é isto que é o tema do nosso aniversário, confirmando a nossa vocação e eleição. A vocação é o chamado. Permita-me dizer a vocês que Deus não chama todos. De um modo específico, Ele chama apenas aqueles a quem Ele deseja ressuscitar dentre os mortos. Quem duvida disso, pode confirmar em João capítulo 5, versículo 21, que diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que Ele quer. Está escrito aqui desta maneira. E no 25, Jesus diz que em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então não são todos que vão ouvir, porque nem todos vão viver. E aqui está falando de mortes espirituais. Obviamente que a pregação do Evangelho deve ser feita a todos. O mandamento de pregar o Evangelho é por todo mundo. É por todo mundo, por toda criatura, para toda criatura. Óbvio. Mas sabemos que nem todos vão ouvir, como de fato nem todos ouviram do Evangelho, embora todos ouviram da voz de Deus que é anunciada nos meios de revelação. Deus não tem somente o Evangelho como revelação. A própria natureza é uma revelação de Deus. Todo ser humano que nasce nesse planeta contempla a natureza e por isso mesmo ele sabe que Deus existe. Mas o Evangelho, não é que o Evangelho tira a desculpa do homem. Só do homem nascer ele já perdeu a desculpa. O Evangelho apenas vai relatar ao homem seu estado em que ele nasceu. Porque o homem sem o Evangelho, sem conhecer o Evangelho, ele não sabe que ele nasceu em pecado. E o Evangelho avisa isso para ele.
Por isso que muitas igrejas estão pregando falso evangelho, porque dizem para os homens que está tudo bem. Basta você acrescentar Jesus à sua vida e vai ficar melhor ainda. Não, você tem que fazer a pessoa entender que ela está mal, e este mal é eternamente mal. Não é alguma coisa assim, olha meu irmão, você é um cara filé, só falta ser crente. Meu amigo, não existe isso. Todo mundo é mau. Todos os homens nascem no pecado, e por mais que eles pratiquem atos sociais de bondade, isso não lhes torna bons diante de Deus, porque para sermos considerados bons diante de Deus, precisamos entregar a nossa vida ao único que é bom, que se chama Jesus Cristo. Fora disso não há ninguém bom. Então quando Deus nos vocaciona, nós precisamos confirmar a nossa vocação. E a eleição, como diz 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, é o chamado de Deus, é a escolha que Deus faz dos indivíduos que Ele haverá de salvar, ou que Ele haveria de salvar desde a eternidade. E você, se você pensa que é um salvo, você precisa confirmar isto. A confirmação é que vai dar a você a certeza de que você não está somente no meio dos salvos, mas que você é, de fato, um salvo. E de tudo que nós ouvimos aqui nesses dias, vamos culminar com uma grande promessa. Esta é a promessa da vida eterna. Porém, a vida eterna começa aqui. Enganam-se as pessoas que dizem assim: vou servir a Jesus e vou viver uma vida de miséria espiritual, porque a vida eterna ainda vai chegar. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos afirma que esta promessa da vida eterna é um milagre paradoxal, porque a vida eterna, apesar de nos parecer existir apenas do outro lado deste mundo, todavia ela nos é dada agora, por intermédio de Jesus. Ele disse em João 10, 28, a primeira parte do versículo: eu lhes dou a vida eterna. Ele está dizendo: eu dou para as minhas ovelhas a vida eterna. E o apóstolo João, quando escreve seus livros, seja o Evangelho, seja a profecia, seja suas epístolas, ele escreve para que os crentes saibam que já têm a vida eterna e não aguardam como um evento futuro. Ademais, a vida eterna é para ser vivida aqui como sendo lá. Por isso que o apóstolo Pedro ressalta essa diligência que devemos ter para com a nossa vida espiritual. Ninguém consegue fazer isto aqui que o apóstolo está ordenando. Ninguém consegue fazer isto que o presbítero Wesley pregou hoje de manhã, a não ser que ele tenha passado da morte para a vida. Os irmãos que ouviram a mensagem aqui, ele pregou do versículo 5 ao 7, onde o apóstolo Pedro diz que nós precisamos acrescentar à nossa fé várias outras qualidades, e essas qualidades só podem ser acrescentadas àqueles que têm fé. E ter fé não é acreditar que Deus existe. Isso aí é credulidade. A fé bíblica é uma confiança, não somente na existência de Deus, mas também nos seus atributos e acima de tudo isto, um relacionamento com Ele. Pessoas que dizem que creem em Deus e não têm um relacionamento com Ele, a sua fé é imaginária. Ela é uma fé lograda. Mas o Senhor é muito bom, porque Ele diz que todos aqueles que receberam dele a fé, acrescentem tais virtudes, e você será recompensado, não somente aqui e agora, mas também na vida futura. É isso que nós vamos ver hoje. E agora, quais são as recompensas que existem para aqueles que desenvolveram estas coisas que o apóstolo nos preceituou em sua carta? Essas recompensas são somente aqui ou somente lá? Ou começam aqui e terminam lá? Tem como alguém, sendo crente salvo, viver sua vida cristã de forma medíocre, sem acrescentar essas coisas em sua vida? Vamos tratar desses aspectos a partir de agora. Primeira coisa, vamos ver as recompensas ainda aqui, nesta vida terrena. Versículo 8 a 10, acompanhe na sua Bíblia. Pedro diz: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis,
no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, ou seja, só vê o que é perto, na verdade não é um cego, é um míope, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Vamos aqui por etapas. Primeira coisa, o verso 8 nos diz: como será o crente em quem estas qualidades são abundantes? Veja bem, primeira coisa que Pedro diz no verso 8 é que estas coisas devem existir em nós. Essas coisas devem existir. Que coisas? As que estão lá do verso 5 até o 7. Veja: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor ágape. Estas 8 coisas que Pedro está citando aqui devem, diz a Bíblia, existir em nós. Veja bem, primeiro o apóstolo Pedro diz existir. Elas devem existir. Segunda coisa, Pedro diz que estas coisas devem não só existir, mas elas devem abundar, elas devem ser abundantes, elas devem ser transbordantes. Meus irmãos queridos, esta forma de ver as qualidades cristãs muda radicalmente o nosso conceito cristão. Não podemos lutar para alcançar as virtudes e, uma vez alcançadas, nos deitamos e dormimos. Não, a Bíblia proíbe o crente dessa postura. Você alcançou as virtudes? Ah, alcancei, agora eu vou tirar férias. Alcancei minhas virtudes, elas existem em mim, então agora eu vou parar. Pedro diz não, elas devem existir e elas devem abundar, elas devem existir e elas devem sobrepujar, elas devem haver em você, existir em você, mas elas devem progredir. Esta é a caminhada cristã. Um padre da igreja católica carismática dizia que a vida cristã é como andar de bicicleta, parou, caiu. Outro dizia que água parada dá dengue, e vida cristã parada, ela também dá estes problemas. Portanto, eu quero dizer para você, o que Pedro está dizendo é que as qualidades não devem somente existir, elas devem também ser trabalhadas, elas devem se mover dentro de você. O crente que é abundante nisso tudo, veja o verso 8 final que diz: vocês não serão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso, irmão. O crente abundante é um crente que não é ocioso. A ociosidade fala de preguiça. A ociosidade, ela fala de um paradeiro, de um desânimo violento, que quando você olha para o indivíduo, até você fica desanimado, porque você olha para o camarada e o olho dele é que nem o Sub-Zero. Quem jogou Mortal Kombat sabe. O cara olha para você e te congela, meu amigo. Desculpe aí pela comparação do Mortal Kombat. O cara é tão desanimado que quando olha para você, ele te congela. Você estava andando, mas você para. Igual quando a gente brincava, estautinha. Não é nem estatuinha, estatuazinha. Estautinha aí, o cara tinha que ficar parado. Tem crente que é assim, ele é ocioso, ele é preguiçoso, ele é desanimado. E ele, meu irmão, ou você chega perto desse cara com o fogo do Espírito, meu irmão, ou então você não chega muito perto não, que você vai ficar igual. Ocioso, parado, crente parasita, tudo é os outros que tem que fazer. Por quê? Porque não acrescentou essas coisas aqui. Tem fé? Tem. Se você observar o verso 5, Pedro diz que você tem que acrescentar a tua fé à virtude. Ou seja, Pedro pressupõe que a tua fé já existe. Se você tem fé, você é salvo, porque a Bíblia não diz ser salvo pela virtude, diz. Por acaso a Bíblia diz que você tem que ter conhecimento para ser salvo? Por acaso a Bíblia diz que a salvação vem pela temperança, pelo domínio próprio? Não, meu irmão, a salvação é pela fé. As demais coisas são fruto de quem é salvo. Isso aí cabe a você, se você vai dar ou não este fruto. A fé você já tem, você já é salvo, como foi dito aqui. Mas o cara que não desenvolve isso daí em cima de sua fé é um ocioso.
E Pedro diz que ele também, além dele ser ocioso, ele seria infrutífero, está dizendo aqui estéril. Ou seja, uma pessoa sem fruto, obviamente que é a mesma coisa, mas ele diz, preste atenção, que é no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E pare aqui para entender que conhecimento na Bíblia não está falando de intelecto, não. Existe conhecimento intelectual, claro que existe. Quando a Bíblia diz conhecimento de nosso Senhor, ela está falando de relacionamento com o nosso Senhor. Meu irmão, pelo amor de Deus, como é que você conheceu sua esposa? Você sabe qual a cultura brasileira, quando a gente fala de conhecer uma pessoa? O dia que eu conheci, o dia que eu vi essa pessoa, foi o dia que eu conheci. Na cultura bíblica, conhecer significa relação íntima. Quando se diz conhecer a tua esposa, conhecer o teu marido, quer dizer relacionamento íntimo. Você não conhece a tua esposa porque você foi lá no SSP e pegou lá os dados dela. Fulana de tal, olha, nasceu no dia tal, do mês tal, do ano tal. Como eu conheço a minha esposa? Sei até o CPF dela de cor. Não é isto, irmãos, é relacionamento, por favor. É relacionamento, é intimidade. Quando a Bíblia fala que você será estéril no conhecimento de Jesus, que você será ocioso no conhecimento de Jesus, ela está dizendo que os crentes que não acrescentam estas qualidades em sua vida, eles não poderão desenvolver um relacionamento fiel e saudável com o seu Senhor. Mas como é que é esse cara então que não desenvolve isso daí? Verso 9. Pedro vai dizer como é que é o crente que essas coisas não existem. Olha só, primeiro Pedro chama o cara de cego. Ele diz, pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Claro que é espiritualmente que ele está falando aqui. É uma pessoa de visão embaçada, uma pessoa com a visão opaca. Pedro diz também que nada vendo ao longe, na sua Bíblia está dizendo, vendo somente o que está perto. O que o apóstolo Pedro quer dizer com isso, meu irmão? A palavra grega miopia, ela significa, é uma palavra que ela se divide em, digamos, em 3 palavras, basicamente, no grego. E essas 3 palavras significam apertar os olhos para ver. Bom, eu sou míope, né? Eu nunca percebi que eu era míope, porque por eu não enxergar direito, eu pensava que todo mundo não enxergava direito. Na verdade, para mim aquilo era direito. Então eu achava que aquilo era o normal de uma visão de um ser humano. Então, a minha mãe dava aula na escola que eu estudava, e ela dava aula na minha sala. E eu era muito bagunceiro, eu sentava no fundo. Mas daí eu não... Por isso que o Wesley chamou os irmãos para vir para frente, para sentar. Estou brincando, não foi por isso não. Então eu comecei a perceber que eu não via, eu não conseguia ler mais o que estava no quadro. Então eu fui obrigado a ir para frente, sentar junto com quem estudava. Quando eu sentei na frente, eu comecei a perceber que eu também não enxergava ainda direito. E eu fazia assim com os olhos. Eu apertava os meus olhos para ver, porque assim o míope faz. O míope é aquele que não enxerga de longe, né? Ele só enxerga o que está perto. E minha mãe dando aula um dia, na hora que ela me viu olhando assim para o quadro, aí ela, meu filho. Aí eu, o que foi? Por que você está fechando os olhos? Aí eu falei, porque eu não estou vendo. Para mim era normal, ninguém via. Ela quase caiu de costa.
Meu Deus do céu! E me pegou pela mão, eu tinha 10 anos, estava na 5ª série. Ela pegou pela mão e saiu correndo pela escola. Meu filho está cego, meu filho está cego, meu filho não enxerga. Falei, mãe, eu estou vindo. Calma. E me levou lá na cozinha, onde a mãe dela, minha avó trabalhava, né? Na cozinha da escola. Falou para ela, mãe, o que eu não vejo, o que eu não enxergo, mãe? Eu falei, mãe, eu enxergo. Ela, lê lá para mim, lê lá para mim. Na caixa de panela que tinha lá no alto do armário. Eu olhei, eu não estou vendo nada. Estou vendo nem a caixa, quem dirá o que está escrito na caixa. Meu filho está cego. E aí foi um desespero, a escola inteira ficou sabendo que eu estava cego. Bem, na cidade onde eu morava, não tinha ótica, não tinha oftalmologista. Então eu fui para outra cidade, próximo lá, cidade onde eu nasci. E aí quando fiz os exames e tal, detectou 1,5 grau negativo para cada olho. Então quando voltei para a minha cidade, ainda tive que esperar uma semana para o óculos chegar. Mas veja bem, quando o óculos chegou, meu pai chegou do trabalho, está aqui meu filho, seu óculos, seu presente. E eu abri a bolsinha, irmãos do céu, eu não dava nada por aquilo. Quando eu coloquei o óculos, irmãos, eu via os grãos de areia da terra, eu via o número da minha casa, eu via as folhas das árvores, e eu comecei a falar isso para a menina que trabalhava lá em casa, olha os grãos de areia. Estava aí o tempo todo. Olha o número da casa, olha o passarinho, olha as folhas da árvore. Irmãos, eu fiquei encantado, eu falei, isso é que é ver. Você sabe o que o homem nas trevas ele pensa? Ele pensa que é normal ele estar nas trevas. Ele só vai descobrir que ele realmente vê com perfeição quando ele vem a Cristo. É impossível você saber que você não vê se você não estiver em Cristo, porque somente Cristo vai mostrar para você que você não vê, que o que você vê não é tudo. Aleluia! E Pedro diz, ele só vê o que está perto. Pedro está falando de espiritual, mas a palavra grega é isso mesmo, miopia. Pedro está dizendo, meus irmãos, que pessoas que não acrescentam essas qualidades na sua vida cristã são pessoas que só veem as coisas desta terra. Se ele olhar para o céu, ele já não vê mais nada. Se ele olhar para a glória de Cristo, ele já não enxerga mais nada. Ele só olha para essa terra porque minhas preocupações, porque meus problemas, porque meu dinheiro, porque minha casa, porque minha família, porque isto e aquilo. Meu irmão, levanta a tua cabeça, acrescente as virtudes espirituais, e você olhará para o céu e vai ver que desde que Deus ressuscitou o seu Filho e o assentou à sua direita, Ele está lá, assentado no trono de glória, exaltado pelo seu Pai. E você vai dizer assim para o outro irmão, olha, Jesus está no trono. Mas já estava, né? O outro irmão que está vendo já, que menino doido é esse? Os grãos de areia já estavam aqui, meu filho. Mas e agora que eu estou vendo? Então para mim é novidade. Colocaram esses grãos aqui agora. Não, eles já estavam. Não importa. Importa que agora você está vendo. Somente o óculos chamado Jesus Cristo pode te dar essa visão. Pedro está dizendo aí no verso 9 que esse camarada, ele não enxerga nem para frente e nem enxerga para trás também. Porque Pedro diz que ele ficou esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Você sabe o que é isto, meu irmão? São pessoas que não conseguem considerar seu passado. Pessoas que essas virtudes não existem, são crentes ingratos com o sacrifício de Cristo por seus pecados. São crentes que mal sentiram uma vez somente que seus pecados realmente desagradavam a Deus. Eles vêm para Cristo achando que Cristo tem a obrigação de recebê-lo. Eles vêm para Cristo pensando que Deus é que está pegando o boi dele ser crente.
Ele vem para Cristo achando que Deus é que está tendo o privilégio dele ser um crente. Deixa eu te dar um recado, meu irmão. A sua vida, desde que você nasceu de sua mãe, já era considerada por Deus uma desgraça. A sua vida já era considerada por Deus uma destruição, desde que você nasceu. Quem pegou o boi foi você, fui eu. Quem teve o privilégio foi a gente, não foi Deus. Sabe quanto tempo Deus viveu sem você? Uma eternidade. E se Ele quiser jogar você no inferno, Ele vai continuar vivendo a eternidade dele, sendo o mesmo Deus que Ele sempre foi. Qual a diferença que vai fazer? Nenhuma. Para Ele não. Vai fazer diferença para os outros que Ele salvar, porque os outros que Ele salvar vai exaltar o nome dEle, porque você foi para o inferno. Mas para Deus diferença nenhuma faz. Deus não se torna mais Deus quando Ele é exaltado. Deus não se torna menos Deus quando Ele não é exaltado. Ele continua o mesmo. Qual a diferença que faz? Para Deus nenhuma. Agora, se por grande amor Ele te salvou, meu irmão, então venha cabisbaixo, venha humilhado, venha rastejando e diga para Ele: Senhor, todos os dias que eu chego ao pé da Tua cruz, eu me lembro do meu destino. Era o inferno. E hoje estou aqui por causa do Teu grande amor, que o Senhor me salvou, trilhando o caminho do céu. Pedro diz no verso 10 também que o crente que busca estas qualidades não tropeçará em sua caminhada. Primeiro, Pedro diz: portanto, irmãos, procurai. A palavra procurar significa se esforçar. Procurar e fazer cada vez mais firme. Na outra versão, procurar e confirmar. Confirmar significa estabilizar, colocar as bases corretas para você não sofrer agravo na sua estrutura. Eu pergunto para os irmãos, seja honesto. Você está procurando? Você está se esforçando para se estabilizar na presença de Deus? Procurar fala de você empenhar uma concentração específica para algo. Tinha uma irmã que queria dar um testemunho, o pastor deu a oportunidade para ela, ela falou: irmãos, glória a Deus. Há 2 anos que eu não encontrava meu óculos, mas para a glória de Deus eu fui ler minha Bíblia. Quando eu olhei, meu óculos estava lá dentro. Achei meu óculos. 2 anos que ela não lia a Bíblia. E acho que nem procurou o óculos, né? Na verdade, ela só, acho que sentiu saudade da Bíblia e o óculos estava lá. Irmãos, procurar significa diligência. Procurar significa esquecer de outras coisas para que concentre naquilo que você está procurando. Quando você não está concentrado, você procura coisas em lugares esquisitos. Eu já procurei meu sapato dentro da geladeira. Eu não estava pensando no sapato. Abri a geladeira, depois, o que eu estou procurando? Meu sapato. Fecha a geladeira. Vamos para o lugar onde se pode encontrar um sapato. Se você não estiver concentrado, você vai... Meus irmãos, assim que o apóstolo Pedro está dizendo, procurai confirmar. Você está realmente concentrado em estabilizar a sua vida espiritual? Ou você está deixando isso a cargo de outra pessoa? Você acha que outra pessoa é responsável pela sua vida espiritual, meu irmão? Que história é essa aí? Crentes que começaram agora, tudo bem. Pessoas que são novas na fé, tudo bem. Mas você que tem anos na caminhada cristã, está pensando que outra pessoa que é responsável para ficar te carregando, ficar te
Meus irmãos, procure, concentre. O que é que está faltando? O presbítero Edson falou hoje de manhã. Dê uma lida nessa lista aqui e veja o que está faltando. Se estiver faltando virtude, vai caçar isso, rapaz. Se estiver faltando piedade, vai procurar isto. Esquece de outras coisas, concentra naquilo que está faltando, porque estas coisas, diz o apóstolo Pedro, é que vão fazer que você seja tão firme que você jamais tropeçará. Interessante é que o crente parado é que tropeça, né? Olha um paradoxo do evangelho. Fisicamente, se você estiver parado, você não tropeça, mas se você for um crente e estiver parado, você tropeça. Quem não tropeça é quem anda. Na vida cristã é o contrário. Na vida cristã, Pedro está usando a palavra tropeçar aqui como uma figura da mesma palavra usada para pecar, para transgredir, ou seja, consequência natural de quem esqueceu de sua justificação. Não é o que ele diz no verso anterior? Esqueceu de seus antigos pecados, da purificação deles. O que é purificação dos pecados? O presbítero Alex pregou isso ontem. Purificação dos antigos pecados é justificação, meu irmão. Você já esqueceu de sua justificação? Conta essa história de um rei que ele fez um concurso para conselheiros. Vários homens fizeram aquele concurso. Um deles passou em primeira categoria. Os demais que passaram foram ajuntados no palácio do rei, os demais reprovados. Mas aquele que foi em primeiro lugar classificado foi colocado como o principal conselheiro do rei. E todos os dias, quando terminava o expediente, ele ia embora para um lugar diferente. Então aqueles outros conselheiros diziam: não, mas nós temos lugar no palácio, por que esse cara vai embora? Ele está tramando algo contra o rei. E então já encheram a cabeça do rei dizendo: ó rei, nós ficamos aqui no palácio à disposição, este homem ele vai embora porque está tramando algo contra o Senhor. E o rei disse: mas não pode, este homem é de confiança. Mas tudo bem, não posso confiar em ninguém. Então resolveram montar uma equipe de seguidores, de detetives, de investigadores ali, juntos com o rei inclusive. E depois aquele homem foi embora, montado no seu cavalo, partiu para um lugar diferente. E eles de longe seguindo, observando. Aquele homem então chega num casebre de madeira bem pequeno, abandonado, longe, e uma árvore oca, seca. E ali naquela árvore, ele se ajoelhou, e de dentro daquele oco da árvore, ele tirou alguma coisa. Ajoelhado, ficou abraçado um tempão com elas. Colocou ali dentro de volta, pegou seu cavalo, e quando ia embora o rei lhe parou e disse: ei, o que você está fazendo aqui? E ele disse: meu senhor, eu tenho todos os dias que voltar a este lugar, para nunca esquecer de onde eu vim. Esta era a minha casa. O que tem dentro daquela árvore são minhas roupas velhas. Hoje eu visto roupa de conselheiro, mas eu nunca posso esquecer de onde eu vim. Então o rei despediu todos os outros conselheiros e ficou somente com ele. Meus irmãos, se você se esquecer dos seus antigos pecados, que você foi purificado, você será um arrogante, você será um soberbo, você será um crente altivo, um crente topetudo, um crente insubmisso, desobediente, um crente autossuficiente, que acha que pode todas as coisas por você mesmo. Mas se você se lembrar de quão grandes eram os teus pecados contra Deus, se você se lembrar que os teus pecados mancharam a honra e agrediram a santidade de Deus, você nunca vai tropeçar. Estas são as recompensas aqui para essa vida.
Você está pensando que Deus tem recompensa para você somente lá? Aqui Ele já tem. Ele está dizendo que você não será ocioso, que você não será estéril, você será frutífero no relacionamento com Jesus. Você conseguirá ver longe, seus olhos alcançarão a realidade do céu. Mesmo você aqui na terra, você estabelecerá a sua vocação e jamais tropeçará. Infelizmente, conheci muitos amigos meus de infância, de juventude e até mesmo da minha fase adulta, que tropeçaram na sua caminhada, dizendo para eles, um deles, meu irmão disse que encontrou numa esquina de semáforo, fumando droga, acabado, pedindo esmola. Menino crescido com a gente, tocava no louvor com a gente. Meus irmãos, eu não estou querendo dizer que você vai chegar neste ponto se você não acrescentar estas qualidades, mas uma coisa é certa, você vai tropeçar. Você vai chegar no céu se você for salvo, mas vai chegar tropegamente. Você vai chegar ao céu se você for salvo, mas vai chegar jogado ao chão, arrasado, se arrastando. Agora Pedro diz a recompensa lá. Falamos dela aqui, vamos falar da recompensa lá na vida futura, verso 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este mesmo Senhor, este mesmo Salvador com quem você desenvolveu comunhão, você deu o seu tempo para Jesus, e Ele te dará as portas abertas do seu reino. Você orava, venha o teu reino, e Jesus responde para você, venha para o meu reino. Dessa maneira, Pedro está dizendo, em outras palavras, copiosamente, ricamente, abundantemente será fornecida, suprida, concedida, contribuída a entrada para dentro do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta palavra entrada é o contrário da palavra êxodo, que significa saída, ex, para fora, rodos, caminho. Esta palavra é eis, para dentro, rodos, caminho. Pedro está dizendo que você será colocado para dentro do caminho, e quando chegar no reino, as portas se abrirão abertamente, elas serão abertas largamente para você, e você entrará para dentro, não só do caminho que te levou lá, mas agora para dentro do reino. Quero que os irmãos percebam que o crente do verso 9, que nós vimos que é o cego, o míope, que esquece da sua justificação, ele também é salvo. Afinal, seus antigos pecados foram purificados. Embora ele, ingrato que é, já tenha se esquecido disso. Porém, a sua entrada no reino não será de forma abundante como daquele crente que desenvolveu sua vida espiritual em busca de todas essas virtudes. O presbítero Wesley leu aqui 1 Coríntios 3,15, falando que muitos crentes eram salvos como pelo fogo. É crente entrando no céu depois que a porta está fechando. É crente chegando atrasado.
falando: Jesus, segura a porta aberta aí que eu também sou salvo. E Jesus vai dizer: entra, meu filho, porque você é salvo só pela graça mesmo, viu? Entra logo. E o cara entra todo esfarrapado, o cara entra todo rasgado, ele entra sem obras nas mãos, ele entra com as suas mãos, falando agora depois de salvo, vazias. Obviamente que todo salvo entra de mãos vazias, porque suas obras antes de Cristo para nada servem. Mas eu me refiro depois de salvo, as pessoas vão entrar sem nada e dizer: Senhor, deixa essa porta aberta porque meu nome está no livro da vida. E Jesus vai dizer: realmente está no livro da vida o seu nome. Venha e entre pela minha graça. Porque eu vou dizer para você, você vai entrar aqui no finalzinho da porta. Você poderia entrar com amplitude, você podia entrar com largueza, você podia entrar com abundância, você podia entrar aqui como um jogador batendo um pênalti rasteiro, sem goleiro. Mas não, você está entrando aqui como alguém que cobrou um pênalti, bateu na trave, na mão do goleiro e só passou isso aqui da linha. Em outras palavras, Jesus vai dizer lá no seu ouvido: quase você não é salvo. Mas não o crente que acrescenta. O crente que é... Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não está aqui no esboço, não. Você acha que você está perdendo tempo quando você se lança na obra de Deus, né? Você vai ver lá no dia do juízo. No dia do juízo você vai ver se você realmente estava perdendo tempo se você fizesse isso. Você vai conversar com os crentes: irmão, por que não? Por que você não estava no culto? Por que você não veio na igreja? Ah, irmão, não tive tempo não. Trabalhei demais, eu tive não sei o que para fazer. Sempre as outras coisas para nós fazermos daqui, da visão aqui de perto, dos olhinhos apertados daqui de perto, elas têm prioridade. Mas as do reino de Deus nós deixamos para depois. Por que nós fazemos isso, irmãos? Porque não conseguimos ver o que está lá. Porque se a gente conseguisse ver o que está lá, nos aguardando, estas coisas é que seriam desprezadas. E diríamos assim: eu quero correr para Deus, eu quero me lançar no reino de Deus, eu quero me entregar na obra de Deus completamente, porque o que me aguarda lá é maravilhoso. Ah, não, mas você tem um negócio aqui, tem alguém te ligando. Não, deixa para depois. Estou falando com o meu Senhor, o Senhor dos senhores. Não vou atender a ligação de ninguém agora, eu estou orando. Se nós soubéssemos disso, nós nos aplicaríamos. Mas não. O crente medíocre entrará no reino de forma apertada, se arrastando em seu último estágio. Mas um crente que desenvolveu um relacionamento com Jesus, sua entrada no reino será de forma rica e abundante. Veja que Pedro coloca o verbo na voz passiva, indicando que a entrada no reino não é prerrogativa nossa. O reino é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: pois assim vos será concedida. Vos será concedida a entrada no reino. Não é você que tem direito ao reino, Ele é que concede a você. E Ele diz que este reino é de quem? É o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o reino é dele, Ele dá a quem quer. Quero finalizar esta mensagem falando sobre o valor de sempre se repetir essa lembrança. Verso 12, Pedro diz: por isso não deixarei de vos lembrar sempre acerca destas coisas, ainda que saibais e estejais confirmados nesta presente verdade. Olha, meus irmãos, Pedro utiliza uma palavra grega que significa sussurrar baixinho ao ouvido de uma pessoa, sugerir. Diz também que ele não vai negligenciar este papel de avisar sempre. Tem crente que acha o pastor chato porque prega as mesmas coisas toda vez. Pastor, você já falou isso. E eu digo: você já mudou nisso? Enquanto você não sou igual aquele outro pastor, né? Que ele pregou um texto na Bíblia, o mesmo sermão ali, num domingo a igreja: glória a Deus, que sermão maravilhoso. No outro domingo, esse pastor é fera. Vamos ouvir o novo sermão do pastor. Chamaram um visitante, encheu a igreja, o pastor pregou o mesmo sermão. Aí os irmãos: mas tá bom, é porque nós chamamos muito visitante.
Então ele tinha que pregar para quem não ouviu, ouvir, né? Aí terceiro domingo, pastor, mesmo sermão. A igreja, nós vamos pedir para trocar esse cara. Quarto domingo, mesmo sermão. Não, vamos chamar o conselho da igreja. O que é isso, pastor? Quarto domingo você pregando o mesmo sermão? E ele disse para a igreja, e vocês mudaram? Vocês já estão vivendo este sermão? O dia que vocês começarem a viver este sermão, eu prego outro. Aí nós vamos viver o outro. E olha que eu não sou assim, hein? Graças a Deus. Em todos os meus sermões, que são diferentes um do outro, todavia, eu repito estas coisas para que vocês saibam o valor delas serem lembradas, delas serem avivadas em tua lembrança, meu irmão. Olha, os crentes já sabiam disso. E Pedro diz assim, no entanto, eu me considerarei negligente se eu deixar de lembrar vocês. Hoje nós temos crente que acha que não deve participar de certos cultos porque já sabe do que trata ali. Não vou no culto não, já sei o que vai acontecer. O irmão Zé vai cantar o Indarpa, o Wesley vai falar um devocional lá na frente. Devocional, né, Wesley? Depois as irmãs vão cantar, e vai cantar que quero ser uma mulher transformada. Não dá nem para os homens cantar junto. Depois, aquele louvorzinho, michuruca, esquisito, daquelas músicas feias, ruim, daquele povo que não sabe tocar, e depois vem aquele pastor encher a paciência da gente, ficar cutucando a gente com o aguilhão de Cristo. Já sei o que vai acontecer naquele culto, eu não vou não. Ah, meu irmão. Pedro, ao contrário, mesmo tendo ali crentes que não apenas sabiam, mas eram confirmados, sólidos nesta verdade, Pedro diz, eu vou continuar lembrando destas coisas para vocês. O espanto, meus irmãos, o que me espanta não é o pregador repetir as mesmas coisas, mas a igreja não seguir as coisas que são repetidas. Isso é que me espanta. Ô, meu irmão, não, aquilo lá prega sempre a mesma coisa. Tá, mas e você? Verso 14, Pedro diz, Jesus já me revelou que eu vou morrer. Que coisa, né? No verso 14, Pedro diz que Jesus tinha revelado que ele ia morrer. E Jesus revela para Pedro que morre como ele morreu, crucificado. E Pedro escreve aqui na carta, irmãos, Jesus já me falou que eu vou morrer. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero imprimir estas coisas na mente de vocês de tal maneira que mesmo depois de morto, vocês não serão capazes de se desviar do que eu estou falando aqui. Já pensou, meu irmão? Meus queridos irmãos, Pedro estava preocupado em colocar na mente dos cristãos verdades que os crentes hoje desprezam. Será que Pedro estivesse vivo em nossos dias? O que ele ia falar da igreja? Diz uma lenda, e essa lenda é da própria igreja católica, que acredita que Pedro foi seu primeiro papa, que Pedro chegou ao Papa, né, que está atualmente. E aí os dois, mas quem é você? Eu sou o primeiro Papa, sou Pedro. Né? Foi ajoelhar diante de Pedro. E Pedro pega ele pela mão, levanta que eu também sou homem. Já começa, né? Mas é eles mesmos que inventaram essa lenda. E eles conversam daqui, conversam dali. O Papa levou Pedro para ver o Vaticano, para conhecer a riqueza da igreja. Viu aqui, Pedro? Santo Padre, como nós temos ouro, riqueza e tal. E Pedro diz para ele, e os coxos andando? Não, isso aí a gente não faz, mano. Aí Pedro diz, porque na minha época a gente não tinha prata nem ouro, mas os coxos andavam. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda! E cadê o poder da igreja agora? Poder aqui, aquisitivo, financeiro.
É isso que eles querem. Isto não é igreja. Se for, é uma igreja de Laodiceia, que dizia: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E Jesus diz: meu diagnóstico não é este. Você é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. O nosso ouro, por mais brilhoso que seja, ele não pode impressionar os olhos do nosso Senhor. Jesus quer uma igreja cheia destas virtudes. Jesus quer uma igreja que confirme sua vocação e eleição. Jesus quer uma igreja que acrescente a sua fé, que já foi lhe dada como base, as demais qualidades cristãs, para que ele não tropece em tempo algum. Jesus quer um povo que entenda estas realidades, para que quando chegar às portas do céu, na escatológica porta do céu, porque nós já entramos aqui agora, mas na escatológica, chegarmos e vermos abertas, e vermos um corredor dos dois lados ali, de anjos, fazendo uma recepção para a igreja do Senhor, e dizendo os anjos em cântico em grande voz: entra, povo de Deus, entra, porque este lugar pertence a vocês, porque o Cordeiro de Deus derramou sangue para salvar vocês, mas vocês não esqueceram da purificação dos seus antigos pecados. Ali a mesa que o nosso Senhor nos servirá, estarão os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os outros salvos, ali assentados, apenas aguardando a igreja de Jesus Cristo, para que não nós sirvamos uns aos outros, mas o próprio Jesus levantará sua roupa, amarrará em sua cintura e trará para cada um de nós pão, vinho, trará sua mesa diante de nós e nos servirá. Vou dizer para Jesus: Senhor, nessa mesa não sou digno de me assentar, ficarei ali esperando as migalhas. Sou um dos cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa dos teus filhos. De tão indigno que eu me sinto desta mesa, mas eu sei que Jesus vai me pegar. Você é filho, filho senta à mesa com o pai. Fica aqui que teu irmão mais velho vai servir. É assim que você quer ser salvo? Ou você quer chegar atrasado, depois todo mundo já comeu, com as roupas rasgadas, fedendo a fumaça? Tem eu aqui também. Isso depende de você. Que o Senhor nos abençoe.